E aí, mulherada, bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata. E estamos na nossa temporada Mulher Real. E em especial hoje, o que eu quero trazer pra vocês são 7 pontos pra você ser... Eu recebi uma pergunta no Instagram, tá? Então, a resposta a essa pergunta. Como ser uma esposa sábia que edifica o lar e não como a tola que destrói? Então, 7 pontos aqui pra você ser uma mulher boa dentro de casa. Então, sem mais delongas, vamos lá começar. O primeiro ponto é tendo um relacionamento íntimo com o Senhor e amando a sua palavra. Por quê? Não tem como você ser uma mulher boa, uma mulher sábia que edifica o lar, uma mulher que é agradável se você não tiver relacionamento íntimo com Deus. E quando você tem relacionamento íntimo com Deus, você ouve aquilo que Ele está falando para sua casa. Você é moldada, você é purificada, você é lixada. Então, sabe aquelas partes não tão boas que a gente tem, digamos assim, sabe? As coisas mais difíceis que a gente vive. Você pode ter essas coisas sendo moldadas na sua vida se você tiver um relacionamento com o Senhor. Então, eu, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre dou exemplo, infelizmente, eu tenho que lidar com a paciência, né? Ali, a longanimidade é a parte do fruto do Espírito que eu preciso investir cada vez mais tempo para que o Senhor venha trabalhar isso em mim. Porque eu gosto das coisas para ontem, eu sou meio acelerada, eu vou fazendo, e aí às vezes eu tenho dificuldade mesmo de lidar com a paciência. Quando eu estou num relacionamento com o Senhor, diário, íntimo, de qualidade, porque deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente está na correria, e a correria, ela vai fazer com que a gente às vezes viva um dia um pouquinho mais acelerado, um pouquinho mais apertado, e tudo bem, às vezes, acontecer isso. O que não pode é você viver uma vida de correria, tá? Mas então, você tá aí na sua casa, você tá tendo seu tempo com Deus, e aí hoje foi meio corrido. Hoje você leu a Bíblia e você deu um check no seu to-do list. Aí você hoje orou, mas foi aquela oração mais assim, de preencher lacuna, sabe? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tudo é válido. Você não deve ler a Bíblia somente nos dias que você tem vontade de ler a Bíblia, senão você não leria muito a Bíblia. Porque vai ter muitos dias que você não vai querer. E quanto menos você lê, menos vontade você tem. E menos hábito você tem. Então você tem que fazer isso. Tem que criar um hábito realmente de você estar na palavra. Mas não pode ser, toda vez que você vai estar na palavra, que você vai ter um tempo com Deus, não pode ser algo que é assim, sabe? Só pra dar um check, só pra dizer que você fez, ou só pra falar, não. Então, pelo menos eu cumpri com aquilo que me era devido hoje. Não, a gente não pode. Então, se você tá numa constante disso, você tem que parar, realinhar as suas prioridades, realinhar os seus afazeres, ver os seus hábitos, como é que estão, ver onde você está gastando mais seu tempo e investir naquilo que de fato importa. Então você precisa ter um tempo com o Senhor e ter essa relação íntima com o Deus que te criou, porque Ele anseia por essa intimidade. Ele não quer só estar com você para fazer coisas, para tipo assim, faz aquilo, faz mais aquilo outro, seja assim. Não, Ele quer te conhecer e que você conheça Ele. Na verdade, Ele já te conhece, né? Você sabe disso, porque Ele te criou. Mas Ele quer que no seu relacionamento você entenda, sinta e perceba que Ele de fato te conhece. Ele conhece tudo sobre você. E a gente precisa gastar esse tempo com o Senhor. Então, a chave desse ponto número 1 é esse relacionamento íntimo. A chave é a intimidade. Que isso faz com que você também ame a palavra de Deus. E amar a palavra de Deus significa também obedecer a palavra de Deus. Então, você vai ter um relacionamento íntimo com o Senhor e você vai amar e priorizar a palavra de Deus acima de todas as opiniões deste mundo, acima de todas as opiniões da tua cabeça, acima daquilo que você acha interessante, que você acha legal. Não, é a palavra de Deus que vai te pautar. Como ser uma mulher sábia? Tendo relacionamento íntimo com o Senhor e amando a sua palavra. Amando mesmo, pegando a Bíblia, cara, e guardando ela. Seja fisicamente perto de você, abraça a tua Bíblia, cara, porque quando você ama o negócio de uma forma espiritual, é impossível que não se manifeste de uma forma física, tá? Eu não deixo ninguém pisar na minha Bíblia, jogar minha Bíblia. Eu não deixo meus filhos... Não deixo, tá? Eu sou mãe de 4 filhos. Não deixo meus filhos rabiscarem a minha Bíblia, porque a minha Bíblia é minha Bíblia, ninguém mexe. Ela é minha. Ela é santa, praticamente. Eu tenho uma Bíblia que eu dou pra eles, que eles podem grifar. Grifar não, né? Que eles riscam ali, mas eles estão aprendendo a grifar. Mas significa que o meu amor pela palavra escrita de Deus, no sentido de ela vindo à minha mente, à minha alma, me lavando, me purificando, renovando a minha mente,
manifesta-se também no meu amor ali pelos papéis que estão na minha mão. Porque aquilo ali é ouro para mim, aquilo ali é vida para mim. Então você guarda. Então, além de você esconder a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele, você também guarda a palavra dele de uma forma cuidadosa. Por exemplo, na minha mesa de cabeceira é a minha Bíblia que fica ali. Ela tem um cantinho para ela e nenhum outro livro, o máximo, outro que fica ali é o meu journal, meu caderninho de anotações que fica debaixo da minha Bíblia. Então, você manifesta o amor pela palavra também fisicamente. Ponto número 2. Orando, então, como ser uma esposa sábia que edifica o lar. Orando por sua casa e por seu marido. Esse ponto número 2 não funciona se você não tem o ponto número 1. Então, você precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor e amar a sua palavra. Quando você tem isso, você consegue orar pela sua casa e você consegue orar pelo seu marido. Presta atenção, quando você ora pelo seu marido, você não está orando para que Deus mude o seu marido. Você está orando pelo seu marido, para que o Senhor venha trabalhar nele, que o Senhor venha falar com ele, que o Senhor venha tocar o coração dele, que ele venha crescer em maturidade espiritual, que ele venha crescer em revelação de quem Deus é, de quem ele é, que ele venha crescer em revelação dos propósitos de Deus para a vida dele e para a vida de vocês como família. Então você pega esse amor que você tem pela palavra e você ora a palavra sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família e sobre o seu marido, tá? Eu tô distinguindo aqui o marido. Você ora pela sua casa, mas você ora pelo seu marido. Porque para você ser uma esposa boa, você precisa orar pelo seu marido. Eu lembro que quando eu descobri que eu amava o Teófilo, foi uma vez que eu estava orando por ele. A gente só namorava, a gente não era nem noivo. Eu estava orando por ele, e aí o meu amor por ele foi aumentando, foi aumentando. Eu falei, ai, lascou, tô amando esse homem. É aquele medo, né? Tipo assim, realmente não tem mais volta. Não é que eu gosto dele, não. Eu amo esse homem. Eu descobri, então, esse amor pelo meu marido enquanto eu orava por ele. É importantíssimo que nós oremos pelos nossos maridos. Ponto número 3, que entra... Eles estão interligados, tá? Então, ponto número 3, ele entra no número 2, que só pode acontecer por causa do número 1, você tá entendendo? É você ser grata pelo seu marido. Como ser uma esposa sábia, que edifica o lar, sendo grata pelo seu marido. Você não vai reclamar do seu marido. Ele tem que mudar? Tem. Ele tem que crescer? Tem. Tem que amadurecer? Tem. Eu sei. Você também, meu amor. Você tem muito para você crescer, amadurecer e mudar e melhorar. Então, em vez de você orar para que ele mude, ore para que o Senhor mude o seu coração. E aí, enquanto você está fazendo isso, você fala, Senhor, eu sou grata pelo homem que ele é. Eu sou grata pelo homem que o Senhor me deu. E aí você começa a enumerar todas as coisas incríveis que tem no homem que o Senhor colocou na sua vida. Você vai falar, obrigada, Senhor, porque ele é um bom marido. Obrigado porque ele é um bom líder. Obrigado porque ele é um bom trabalhador. Obrigado porque ele é um bom pai. Obrigado porque ele é um bom provedor. Obrigado porque isso e aquilo. Porque ele sabe pedir perdão. Porque ele sabe reconhecer as coisas. Você vai começar a enumerar todas as coisas incríveis que ele tem. E aí, quando você começa a colocar em lista e determinar as coisas boas do seu marido, você para de focar no ruim. Você para de reclamar por aquilo que falta. Então você é grata por tudo aquilo que existe já. E quando você é grata pelo que existe, aí você volta pro ponto número 2, que você está orando pelo seu marido e fala, Senhor, dá a ele mais discernimento, por exemplo, para saber o que fazer na nossa casa. Dá a ele mais entendimento das temporadas que nós estamos vivendo. Obrigado porque ele é um homem maravilhoso. Dá ainda mais. Obrigado porque ele é um bom líder. Faz dele um melhor líder ainda. Obrigado porque ele é um bom pai. Faz dele um melhor pai ainda. Você está entendendo? Que você muda a sua perspectiva. Você para de reclamar por aquilo que falta e foca naquilo que ele já é e ora para que ele seja ainda mais. Então, uma mulher não chata é uma mulher que é grata. Então, para você mudar essa questão, você sendo grata, você já vai tirar essa chatice, às vezes, que fica pairando assim ao redor de nós mulheres. Número 4, como ser essa mulher sábia? Impulsionando o seu marido. Meu amor, vai. Eu acredito no chamado que tem sobre a sua vida. Meu amor, continua seguindo. Eu tô aqui para te impulsionar. Eu tô aqui para te dar suporte. Tô aqui para te apoiar. Tô aqui para torcer por você. Tô aqui para acreditar em você. Eu sou a sua fã número 1. Porque, ó, vou te falar de verdade. Eu sou a fã número 1 do meu marido. Talvez eu e minha sogra, a gente brigue ali pela posição número 1. Mas eu sou, de fato, aquela pessoa que olha e fala assim, para mim ele é
o melhor líder, o melhor pregador, o melhor pai, o melhor marido, a pessoa mais engraçada, bobo, entendeu? Eu olho meu marido e falo, cara, ele é demais. Eu sou a fã número 1 dele. Você precisa ser a fã número 1 do seu marido também. E se você ainda não tem marido, já coloque isso na sua cabeça, que você é a fã número 1 dele. Ele é do teu time, cara. Vocês estão juntos. Então, trabalhe junto. Não ache que ele é... Eu sei que parece estranho isso, né? Como assim, Júnior? Você tá falando que eu tô achando que meu marido é adversário ou que eu vou casar com um homem que eu acho que... Sim, isso é muito mais frequente do que você imagina. Esposas e maridos que meio que estão um contra o outro. Vocês estão no mesmo time. Então, admire o seu marido e impulsione ele. Quanto mais... Preste atenção. Faça do seu marido um bumerangue. Quanto mais você lança, mais ele volta. Se você quer segurar ele, mais ele vai querer fugir de você. Agora, se você lança ele pro destino dele, se você lança ele para onde ele tem que ir, se você lança ele pro destino profético que o Senhor tem para ele, para tudo que ele tem para fazer nessa terra, ele vai olhar e falar assim, eu quero voltar para essa casa de uma mulher que tem um relacionamento íntimo com o meu Deus, de uma mulher que ama a palavra do Senhor, de uma mulher que ora pela nossa casa e ora por mim, de uma mulher que é grata por quem eu sou, mesmo sabendo que eu tenho que ainda crescer, e de uma mulher que me impulsiona. Eu quero voltar para essa casa dessa mulher. Gente, você tá entendendo o poder de você ser aquela pessoa que lança? Então pensa nisso, eu vou fazer do meu marido como um bumerangue. Eu lanço e ele volta. Eu lanço e ele volta. Ele vai sempre ansiar estar de volta em casa. Ponto número 5, que é isso daí, fazendo da sua casa um lugar para onde ele quer voltar. Então, tudo isso que eu já te dei de contexto, mas outras coisas como... Trabalha na hospitalidade da sua casa. Trabalha na organização da sua casa. Trabalha na cozinha da sua casa. Garanta que você tem comida pro seu marido. Garanta que você tem... E olha aqui, eu não gosto de cozinhar. A cozinha não é minha paixão. Mas eu sempre tenho ali uma comidinha para ele. Um arroz, um feijão, uma carninha, uns legumes. Eu sempre tenho aquilo ali para ele comer em casa. Então... Ele quer voltar, ele tem comida em casa. A casa é um lugar que eu faço aconchegante, é um lugar bonito, é um lugar agradável para onde ele quer voltar. Não é aquela casa que não encaixa. Você pode até achar que é futilidade você investir na arquitetura, por exemplo, no design da sua casa. Não é futilidade. Faz da sua casa um lar para onde o seu marido quer voltar. E aí, além de todas essas coisas, eu vou te falar, faça da sua casa um lugar agradável no sentido de um lugar... que ele encontra esse apoio, esse suporte, essa mulher agradável para onde ele quer voltar. Então, é tudo isso que eu já estou falando, mas seja intencional de, eu quero que ele queira voltar para casa. Então, ele vai ter uma mulher agradável, ele vai ter uma casa que está pronta para receber ele, ele vai ter filhos que ele vai chegar em casa e os filhos vão falar, mesmo que não com a própria boca, mas eles vão pensar, que bom que meu papai chegou. Eu sei que ele estava cumprindo com o propósito divino na vida dele e que bom que ele está de volta em casa. O meu pai é o meu herói. Entendeu? Você faz isso nos seus filhos. Você, mãe, é responsável por fazer esse entendimento, fazer com que os seus filhos venham ter esse entendimento do seu marido, que é o pai deles. Número 6, que mais uma vez é o que vai fazer ele querer voltar para casa, seja gente boa. Talvez esse aqui seja a maior revelação desse podcast, seja gente boa. Eu lembro... Foi 2011. Minha irmã, ela se casou. E aí a gente tava saindo e passou por tinha uma galera tocando, assim. Ela casou... Assim, foi... O casamento civil dela foi num parque e tal. E aí tinha outras pessoas nesse parque. E aí a gente passou pelo cara que tava tocando lá. Um cara viu que que ela estava com um buquê, com um vestido branco, não era um super vestido de homem, mas ele percebeu, falou assim, isso aqui era um casamento. E aí, ele olhou e falou assim, cara, o que aconteceu? Vocês se casaram? Pô, que legal. E um homem que não era cristão, não era nada, gente. Bom, até onde eu sei não era, mas não me parecia também. Mas ele me deu um conselho ali que me marcou pra sempre. Ele falou, nos dias bons... Poxa, que legal, sejam aí, estejam um pelos outros. E nos dias ruins, nos dias difíceis, só sejam legais um com o outro, sabe? Sejam legais vocês dois um com o outro. No dia bom é fácil a gente se apoiar e se amar e torcer um pelo outro. Mas no dia difícil, no dia que a gente briga, no dia que a gente se desentende, no dia que tem uma adversidade que a gente está enfrentando,
just be cool, sabe? Seja gente boa um com o outro. Seja agradável um com o outro. Seja aquela pessoa que não quer aumentar o problema. Só seja gente boa. Parece um conselho tão simples, mas é um conselho tão poderoso quando você põe dia após dia após dia. Eu tô casada aqui há praticamente 12 anos, é pouco tempo ainda, mas eu vejo que o escolher ser gente boa, mesmo quando às vezes eu tenho a justificativa certa, mesmo quando eu tô do lado, entre aspas, mais correto da discussão, mesmo quando eu poderia ter mas você disse isso e você não fez. Para, respira, engole e seja gente boa. E expõe aquilo que você gostaria que ele fizesse, não aquilo que você fala que ele tinha que ter feito. Simplesmente mantenha o reforço positivo. Faz sentido? Sim, você sempre reforçar aquela atitude positiva. Então, seja gente boa nos dias difíceis também. Escolha ser gente boa, porque ele vai querer voltar para esse lar de uma mulher que é agradável, de uma mulher que é gente boa. E aí isso fecha no nosso 7º ponto, que é algo bíblico. Lá em Provérbios nós sabemos quando tem a menção daquela bendita goteirinha. Porque uma mulher rixosa, ela é que nem aquela goteira que enche a paciência de qualquer pessoa que ouve e vê ela pingando. Aquela goteira dá mofo, aquela goteira irrita, aquela goteira estraga, aquela goteira cansa. Se você vai querer dormir com uma goteira que não para de pingar, tem uma hora que você não aguenta mais ouvir aquela goteira, você quer ir embora daquela casa. Então, não seja briguenta. Não seja aquela goteira chata descrita em Provérbios. Mulher, não só ser gente boa e escolher as coisas boas, mas não seja aquela mulher que está sempre buscando ter razão e buscando a briguinha e buscando não, mas eu vou até o fim porque eu sou defensora das coisas certas e da verdade, eu sou justiceira aqui. Cara, não seja briguenta, porque você ser briguenta pode te dar o resultado final de uma discussão. Você vai ser a pessoa que está certa no fim da discussão. Mas no fim de uma vida você vai ser a pessoa chata, que ninguém mais aguenta conversar e discutir, porque você não pode perder nenhuma discussão. Então, mulher, não seja briguenta. Para você ser uma mulher sábia, edificar o seu lar, você precisa ser essa mulher que escolhe a paz no ambiente. Escolher a paz não significa você overlook, fazer vista grossa para as coisas erradas, ou fazer vista grossa para aquilo que tem que ser resolvido. Você fala, não vamos resolver isso agora. Não é passividade. Pacificador não é uma pessoa passiva. O pacificador é um agente atuante da paz celestial. E é isso que você é chamada a ser. Não uma mulher briguenta, mas uma agente atuante, ativa da paz celestial na sua casa. Ser pacificador significa que você vai estabelecer a paz de Deus na sua casa de uma forma intencional, não de uma forma passiva, porque a paz, ela não é passiva. O reino de Deus não é um reino passivo, ele é um reino atuante, ele é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo, e você é chamada para fazer isso. Então, essas foram as 7 dicas de como você ser uma mulher sábia que edifica o seu lar. Compartilha com as suas amigas para que nós, mulheres, sejamos cada vez mais legais, mais gente boa, e que os nossos maridos sempre anseiem estar perto da gente e queiram voltar para casa e voltar pra gente. Deus te abençoe e até o próximo episódio.